na parte de quarta-feira, chamados a estabelecer a justiça. Isaías não mediu palavras para condenar a injustiça que havia em Israel. Suas palavras e seu apelo por justiça devem soar alto e claro em nossos ouvidos. Diz Isaías 1:17, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Vejam a ênfase de Miqueias, a ênfase de Isaías. Esta é a ênfase do Antigo Testamento, o amor a Deus que vai resultar no amor ao próximo. Além disso, o profeta anuncia um lamento contra os que decretam leis injustas e negam a justiça aos pobres. Ele alerta, mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Isaías 10, 1-3. Da mesma forma, Jeremias proclamou a mensagem de Deus ao rei Jeoaquim, dizendo, ai daquele que edifica a casa com injustiça e os seus aposentos, contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o salário. Por acaso o seu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe corria bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Diz o Senhor. Jeremias 22, 13, 15 e 16. Esta também foi a ênfase dada por Jesus em Mateus capítulo 23. Mateus 23 e o verso 23-30. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Eles estavam esquecendo do que era mais importante, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Condutores cegos, disse Jesus, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E Jesus então os chama de serpentes, raça de víboras. Para que ninguém pense que a injustiça era uma preocupação apenas do Antigo Testamento, Mateus 23, versos 23-30 e outros textos dos evangelhos mostram que esse assunto era de extremo interesse para Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus Cristo chamou de hipócritas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Aqui no capítulo 23, ele chama os fariseus de hipócritas, raça de víboras. Se há uma coisa que Deus não tolera, é a hipocrisia. É o aparentar alguma coisa que nós não somos. Viver de aparências. Hoje o cristianismo vive muito de aparência, mas o cristianismo prático, a religião prática, é estender a mão para os pobres, os necessitados. Esta é a religião verdadeira e pura. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, leia comigo o verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos novamente. A caridade, o amar ao próximo, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Hoje, meu querido irmão, querida irmã, o que significa se concentrar nos preceitos mais importantes das Escrituras? Guardar o sábado, devolver o dízimo, está correto, mas nós não podemos esquecer
o amor, a bondade, a misericórdia, a caridade, o visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Jesus Cristo nos deu o exemplo, estendendo a mão para os pobres, dedicando aos pobres a sua primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres. Por isso, os críticos do cristianismo falam que o cristianismo é a religião dos pobres. Sim, meu querido irmão, Jesus viveu de forma pobre. Ele estava cercado por multidões de pobres. Jesus Cristo veio para salvar a todos. Porém, os pobres corriam atrás de Jesus, multidões de pobres. Por isso, Jesus Cristo dedicou a eles a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres, porque eles herdarão o reino dos céus. Meu querido irmão, Jesus Cristo é o seu e o meu amigo. Ele compadeceu da nossa pobreza, pobreza material, mas muito mais e principalmente a nossa pobreza espiritual. Por isso ele veio nos enriquecer com a sua graça. Ele se tornou pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Aleluia!